Graça e paz a todos. Estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Gálatas, no capítulo 1. E quero ler aqui o verso 6 ao 10. Admira-me que estejais passando tão depressa daqueles que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo falando aos Gálatas. O qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Tinha alguém ali no meio da igreja de Gálatas tentando colocar heresias, né, da parte dos judaizantes. Vamos lá. Prosseguindo aqui a leitura do texto, do verso 8. Mas ainda que nós, Paulo falando, nós, apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu, uma esfera ainda maior, mais alta, os pregue, o evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Anátema é amaldiçoado. Verso 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, amaldiçoado. Paulo repetiu pela segunda vez. Olha a seriedade de se pregar o evangelho e nos atentarmos para a verdadeira mensagem do evangelho. Olha a gravidade. Paulo repetiu isso aí por 2 vezes. Que seja anátema. Vamos lá. No verso 10. Porventura, Paulo falando, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Por aqui, eu vou me atentar aqui para o verso 7. O qual não é outro, senão que alguns de vós, alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. É como eu disse, tinha infiltrado no meio da igreja de Gálatas algumas turmas, né, alguns judaizantes, que estavam falando para os Gálatas, olha, vocês têm que observar, tudo bem, o evangelho de Cristo aí e tal, mas vocês têm que observar a lei também, tá? Vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que dar dízimo, tá? Porque vem da lei. Então vocês não podem, porque aí vocês só vão estar perfeitamente de acordo com fazendo a vontade de Deus, obedecendo esses preceitos da lei, tá? Estava tentando perverter o ensino, tá? Mas eu não vou me atentar aqui para a história do livro da lei e nada não, tá? Isso aí é um outro tema que requer um estudo mais aprofundado, né? Ainda que eu, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu estudei tudo sobre graça, lei, então eu falo com muita propriedade, com base bíblica, com conhecimento bíblico, histórico e até teológico. Porventura, Paulo vai falar, porventura, procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens, ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo, né? Paulo está dizendo aqui, olha só, eu não posso querer agradar homem, reduzindo o evangelho de Cristo para satisfazer as vontades, as mazelas do homem, em hipótese alguma. E o que temos visto hoje aí? O evangelho hoje exposto, sendo pregado, não generalizando, mas na maioria das denominações, é um evangelho diluído. É um evangelho anátema. É um evangelho prostituído, que não é o evangelho santo, bíblico de Cristo e dos apóstolos. Esse evangelho é amaldiçoado, segundo Paulo, o apóstolo. Não podemos aceitar. Mas como você vai identificar que dentro desse evangelho que está sendo pregado hoje, que é um evangelho bíblico, puro santo, ou é um evangelho diluído, híbrido e anátema? Só através da Escritura. Só meditando na palavra de Deus. Paulo vai dizer também, olha, não sejamos inconstantes como e levados por qualquer vento de doutrina. Nós temos que estar alicerçados na palavra. Paulo, ele tinha essa preocupação. Estou me atentando só para esses primeiros versículos aqui, é um estudo que eu estou meditando e deixando gravado aqui. Se eu vou passar à frente, eu não sei mais, estou deixando registrado.
Então Paulo tinha essa preocupação, olha, eu não busco agradar homem. Por isso que eu falo, meu chamado não é para agradar ninguém. Eu não busco aplausos, eu não busco tapa nas costas, eu não busco reconhecimento, porque se eu buscasse isso, de fato, eu não seria servo do Senhor Jesus Cristo. Tá entendendo? A Bíblia fala, o próprio Senhor Jesus, ele fala assim, olha, aqueles que querem viver piamente o evangelho de Cristo e dos apóstolos, prepare para ser perseguido, prepare para ser rejeitado, zombado, caluniado. Você não vai receber, você não vai pregar um evangelho, porque o evangelho, na verdade, nada mais é um evangelho de confronto. O evangelho veio para confrontar o pecador. Eu não posso diluí-lo para agradar o homem. E Paulo está falando sobre o ministério dele. Busco eu aplausos? Busco eu fama? Busco eu agradar homens? Quantos pastores ficam descabelando a semana inteira para procurar um sermão que vai de encontro ao homem? O ego do homem, o culto hoje é egocêntrico. É para o homem, é feito para o homem. Tá entendendo? Não é para Deus. E o evangelho não, o evangelho veio para nos confrontar. Ou tu serve a Deus ou serve a Baal. Ou o evangelho ele transforma a sua vida, ou não transforma. Ou você não é transformado, não ouviu o evangelho. Porque o evangelho que transforma é esse aqui. Esse evangelho água com açúcar que é pregado aí hoje, na maioria, repito, eu não generalizo, mas o evangelho que hoje é pregado na maioria das denominações é um evangelho diluído, híbrido, anátema, prostituído, sim, porque eles vendem o santo evangelho. Eles negociam. Então é prostituído, sim, tá? E é um anátema que não deve ser recebido. Então o meu chamado ministerial é esse. É não agradar ninguém. Porque se eu quisesse agradar ele, eu estava cercado. Eu tinha minha volta um monte deles cercado. Eu estaria ganhando dinheiro. Muito dinheiro. Andando com terno de seda. Andando num carrão blindado. Não precisava ser agente de segurança. Não precisava dirigir Uber, fazer Uber, ser Uber. Não precisava nada disso. Estaria ganhando muito dinheiro. Em cima dos incautos, em cima daqueles que não conhecem a palavra. Porque esses homens, eles diluem, eles usam o evangelho para se enriquecer. Eles prostituem o evangelho. É um evangelho prostituído, anátema. É um evangelho com técnica de psicologia, de autoajuda. O evangelho não é esse. O evangelho é um evangelho de confronto. Então esse é meu chamado. Fico por aqui. Que Deus abençoe a todos. Continuar estudando. E graça e paz. Um ótimo domingo a todos.